A graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos falar sobre opressão. O que é opressão de fato, como ela se dá, como identificar uma opressão e vamos entender também que muitas vezes nós estamos opressos e as diversas formas de opressão. Por isso eu lhe peço que fique conosco até o final para que possam entender o assunto na íntegra. Amém? Irmãos, opressão. Opressão é uma ação externa sobre a vida de um indivíduo que faz com que ele haja conforme aquela força opressora quer. Há uma diferença entre opressão e possessão. A possessão é quando aquela força que quer fazer o indivíduo tomar uma direção está dentro dele. A opressão é quando essa força está fora, certo? Um exemplo bem simples é o seguinte: um cavalo. Quando alguém monta o cavalo e leva ele para onde quer, aquilo é uma opressão, está guiando aquele cavalo. Porém, quando aquele montador desce, o cavaleiro, aquele cavalo vai e fica livre e faz o que quer. Mas ele está sempre condicionado à vontade daquele que o oprime para montar, para guiar, para prender ele em algum lugar, para convencê-lo de que ele tem que estar ali. Já a possessão é um carro. Quando o indivíduo entra dentro dele, liga e vai para onde quer, e depois que ele para num canto, aquele carro fica na dependência dele. Então, é uma força que está dentro, onde o indivíduo não tem controle nenhum. Já na opressão ele tem um controle limitado, mas tem. Então, existe essa diferença entre possessão e opressão. Existem graus de opressão e graus de possessão. A opressão ela pode ser mais forte, mais leve, assim como a possessão. E também uma coisa bem interessante, bem peculiar na opressão que muitas vezes passa desapercebidos. Muitas vezes você vê seu cônjuge repudiando você de forma forte, grosseira, e você vê que ele está opresso. Mas de repente aquele cônjuge, com o passar do tempo, passa a lhe tratar bem, lhe chama de amigo, quer conversar coisas gentis com você, mas mantém uma certa distância de você quando fala no concerto de vida. Aí você diz, ele já está livre da opressão e não volta mais porque não quer, porque eu não vejo a opressão nele. Porque nós associamos a opressão quando há rispidez, né, rejeição, repúdio forte, violência. E não. A opressão também se dá quando o camarada é gentil, né, é delicado, é atencioso, mas não quer o conserto. Então temos que entender que há essa diferença. Nós vamos ler uma parábola para mostrar duas situações onde nós vemos opressão, certo? E a parábola do filho pródigo. Essa parábola é riquíssima, irmãos. Ela fala no nosso coração de diversas formas. Vamos ler aqui Lucas capítulo 15, do versículo 11 em diante, diz o seguinte: E ele disse, Jesus, né? Certo homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao seu pai, dar-me parte dos meus bens, aqui tenho direito, e ele dividiu-lhe os haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou todos os seus bens com uma vida dissoluta. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome e ele começou a passar necessidade. E ele foi, juntou-se a uma cidade, a um cidadão daquela terra, e ele o enviou para os seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos servidores dos meus pais têm pão suficiente de sobra e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e pequei perante ti, e não sou mais digno de ser chamado de teu filho, faz-me conforme um de teus servidores. E ele se levantou, foi para seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, viu o seu pai. E teve compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei o melhor veste, vestiu, e pondo o anel no dedo em suas mãos, e sapatos em seus pés. E trazei aqui um novilho cevado, e matai, e comamos e alegremos. Porque este meu filho estava morto e vive novamente, e tinha desperdiçado tudo, e tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo, e vindo aproximar-se da casa, e ouviu a música e danças,
E ele chamou um dos servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. E ele lhe disse: o teu irmão chegou e teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar, portanto, saindo, o pai lhe rogava. E ele respondendo disse ao seu pai: eis que te sirvo há tantos anos, e nenhum momento eu transgredi um mandamento teu, contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com meus amigos. Mas vindo este teu filho que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mata-lhe o novilho cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e tudo que eu tenho é teu. Mas agora é necessário fazer festa e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado. Irmãos, nós vemos a opressão na vida do primeiro filho, que achou que deveria viver a vida. Pegou o que tinha e foi. O pai deixou ir, como Paulo nos diz, né, em 1 Coríntios 7, né, 7 do versículo 12 em diante, ele vai nos dizer o seguinte: se o descrente quiser ir, deixe. E Paulo nos aconselha a deixar. A pessoa quer ir, não tem como a gente proibir de ficar. É o deixar ir. Então, o que acontece? O pai deixou que o filho fosse. Ele foi tomado pelaquela opressão, pela vontade de conhecer a vida, o pecado, o mundo, o erro. E lá fora, ele foi sucumbindo, porque Deus estava tratando ele. Mas a opressão ainda estava resistente nele, pois ele, quando perdeu tudo, ele foi trabalhar de escravo, de servo para outros, a ponto de sentir tanta fome que queria comer as alfarrobas dos porcos, a comida dos porcos. E para um judeu, já era o cúmulo tomar conta de porcos. E muito mais comer a comida dos porcos. Mas aquele homem estava tão opresso que se sujeitava a isso, mas não queria voltar para casa a princípio pelo orgulho. Mas nós vemos que o pai estava esperando ele ao longe, o que nos mostra que provavelmente o pai orava por ele, clamava por ele, pedia por ele, para que Deus o trouxesse vivo, sã e salvo. Então chega um dia que esse homem cai em si, as escamas dos olhos caem, o entendimento vem, ele é liberto daquela opressão e diz: eu vou voltar para o meu pai. Mas ele ainda vinha, não restaurado. E ele pensava: eu vou pedir para meu pai ajeitar pelo menos um lugarzinho para mim lá como um escravo. Porque ele não se sentia mais digno. Aí nós vemos a figura daqueles cônjuges que vão embora. Querem viver uma vida dissoluta, muitas vezes divorciam de suas esposas, de seus maridos, dividem os bens, e vivem uma vida dissoluta, vai e perde tudo, e Deus começa a falar, às vezes nem perde, né? Mas Deus começa a falar, o coração começa a tratar, mas a pessoa fica opressa ali, aquela opressão dizendo que não deve voltar, e a pessoa fica ali, mas nós estamos orando, clamando, buscando por eles. E aquela opressão vai enfraquecendo até que eles caem em si. Mas eles dizem: eu vou voltar, vou falar, pode ser que não queira, mas eu vou tentar. E vem 1001 pensamentos na mente deles, pois eles muitas vezes, ainda não libertos, a opressão trabalha de diversas formas na mente deles. Por exemplo, um homem que acabou se envolvendo com outra mulher lá fora e diz: não é certo eu deixar essa mulher para voltar para a minha. Eu já destruí uma família, vou destruir outra. Satanás começa a botar um senso de responsabilidade no coração deles para que eles fiquem presos naquele compromisso que não é deles, na verdade. E eles começam a pensar. E muitas vezes esses homens até pegam mulheres e têm filhos, né? Ela tem filhos de outro relacionamento e aqueles homens adotam aqueles filhos e querem assumir ali e pensam: eu vou deixar essa família, essa mulher com esses meninos. Eu já deixei uma com meus filhos e agora o que é que eu faço? E fica opresso. E pensa: o que é que a sociedade vai dizer, o que é que a família dela vai dizer, o que minha família vai dizer. Mas ele vai sendo atormentado pelo trabalhar do Espírito Santo e vai ficando cada vez mais e quer voltar e começa a pensar. Mas aquela outra mulher também fica pressionando ele. Cara, você me enganou, você prometeu que me amava, você jurou que me amava, prometeu que não me abandonava, não faça isso. Tua mulher já deve estar com outro, tua mulher já deve estar feliz, tua mulher não te quer mais, tua mulher não vai te querer depois do que tu fez. E amigos também dizem isso, e vem o orgulho, e vem a soberba, e aquele homem fica naquela situação. Até que ele cai em si de verdade e volta.
mas volta com medo que sua esposa, seu marido não aceite de verdade. Ele vem ocioso, preocupado. E não vem completamente liberto, pois vem ainda com muitos estigmas na mente, com muitos sofismas, vem com muitos vícios de comportamento de que adquiriu lá fora, pensamentos. E nós devemos ser como aquele pai, que em vez de criticar, de apontar, de cobrar uma explicação, de cobrar arrependimento, honra aquela pessoa, ama, cuida dela e diz glória a Deus porque você estava vivo, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas em contrapartida nós também vemos a opressão daquele que estava em casa. Ora, eu sempre servi, eu sempre fiz o certo, não é justo o que está acontecendo. E muitas vezes nós estamos nessa situação, opressos. Não, não é justo. Eu sempre fui um homem decente, eu sempre fui uma mulher decente. Ele saiu, está lá, e agora quer voltar, e eu vou ter que aceitar? Não, eu só aceito se vir lavado, purificado, arrependido, se implorar perdão, se declarar que está arrependido mesmo, se jurar que nunca vai fazer, se submeter a me entregar o celular, se deixar eu verificar direitinho a vida dele, porque se vier e ainda quiser guardar senha no celular, essas coisas, eu não quero porque não é transformado. Eu não aceito isso. Deus não quer isso de mim. Se comporta como um filho que ficou e achava injustiçado. Mas nós temos que entender que essa postura também é errada. Porque nós estamos aqui e o Senhor nos deu o Espírito Santo. Eles lá estão sendo trabalhados para ter o Espírito Santo. Nós já temos. Nossa função é amar, pois o Senhor diz em Oséias 2,14 que nos leva ao deserto para nos falar de amor, para nos ensinar a amar. Já falei isso outras vezes, fica até cansativo. E muita gente me diz, quer dizer que Deus me levou para ser traído, enganado, para me ensinar o que é amar? Não, meu irmão. Deus não te levou para ser traído, para ser abandonado. Deus não fez com que tua esposa, teu esposo te abandone e te traia para tu aprender o que é amor. Teu casamento já estava destruído. Como ele se acabou, Deus te pegou, te trouxe ao deserto para te ensinar o que é amor, o que é amar, para tu restaurar teu casamento, tu lutar com Deus. Temos que tirar da nossa mente de que Deus vai fazer tudo porque Deus é nosso empregado. Deus quem restaura, Deus quem faz, mas Ele conta com nossa cooperação, pois é necessário que nós venhamos a aprender no processo. É nossa função, nossa cooperação é essa. Aprender no processo para que a gente possa ajudar outras pessoas e para que a gente não caia mais no processo. Para que a gente possa ajudar nosso cônjuge no processo de restauração, porque muitos acham que eles vão estar lá do outro lado, sofrer o pão que o diabo amassou e ser restaurado lá para vir puro, porque nós somos o alecrim dourado. E tem muita gente ensinando isso. Não, Deus que trate lá, Deus que quebre, Deus não peça misericórdia, Deus que humilhe e trate e traga. E você? Você está sendo tratado? Você se comporta feito filho que ficou? Que é arrogante, que acha que já fez tudo, que sempre se viu a Deus, é injusto o que está acontecendo? É isso que o Senhor quer nos dizer. E nós devemos entender isso e passar por esse processo. Ser liberto dessa situação. Para que o Senhor venha fazer a obra dele por completo. E a obra por completo significa que ele restaura a minha e a tua vida. A nossa vida e a do nosso cônjuge. Não é só sobre eles. Não é só sobre nós. É sobre o casal. Pois são uma só carne. O tratamento é para os dois. Se você usa o princípio de uma só carne, se você usa o princípio de que Deus uniu, Deus não separa, que o homem está ligado à mulher até a morte, então entenda o princípio todo. Somos uma só carne, então o tratamento é para os dois. Não adianta vir com essa falácia de somos uma só carne para Deus trazer. Mas na hora de Deus tratar e quebrar, tem que ser nele, porque é ele que errou e é diferente de mim. Saiba que tudo que você pede de bom para a tua vida, está pedindo para teu cônjuge. Tudo que tu pede de bom para teu cônjuge, pede para a tua vida. Toda justiça que tu pede sobre a vida do teu cônjuge, vem também sobre a tua. Isso é a realidade da Bíblia. Os dois são uma só carne. Estão ligados. O que acontece com um, acontece com o outro.
Por isso a necessidade de nós lutarmos por eles. A única coisa que é diferente de um e de outro, independente de ser casado ou não, é a salvação, pois salvação é individual. Mas vida plena e a jornada é dos dois. Amém? Que o Senhor te abençoe, conceda o desejo do teu coração, te encha de alegria e te conceda a tua restauração, a restauração da tua família, da tua vida, do teu casamento, a restauração do teu cônjuge. E nos ajude, passando esse vídeo, dando seu like, se inscrevendo. Não custa nada, irmão. Você gosta? Dê seu like, porque muitos assistem, mas nem coopera. Dá o seu like, porque esse vídeo alcança mais pessoas e você está evangelizando dessa forma. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.